Alvo de vários clubes brasileiros nas últimas janelas, Claudinho acaba de deixar o Catar ao lado da família. Vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender essa história. Bora te atualizar sobre o Palmeiras, que perdeu, enfurecendo sua torcida. Um dos principais aliados políticos de Leila Pereira no Palmeiras resolveu falar sobre reforços na metade do ano e dá para o torcedor alviverde ficar animado em relação à busca por um zagueiro e um volante. Bora falar ainda sobre o Palmeiras, apontado como dono do elenco mais valioso do mundo, fora clubes da Europa. Para completar, descobrir quem é o jogador do Palmeiras que chamou a atenção dos principais olheiros de clubes pelo mundo durante a Libertadores Sub-20. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a saideira do giro de notícias, Rafael Veiga fez o gol da vitória do América do México nessa terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Conca Champions. América do México 1, Philadelphia Union 0. O jogo da volta acontece nessa semana e o América ficou um pouco mais perto da classificação graças a um gol de um ex-palmeirense. Agora de falar sobre o Palmeiras, que perdeu e revoltou sua torcida, pelo menos nas redes sociais. Verdão foi enfrentar o Vasco em São Januário, saiu vencendo por 1-0 com o gol do Flaco Lopes, mas na etapa final, o Vasco surpreendeu, foi melhor do que o Palmeiras e conseguiu a virada com gols de Thiago Mendes e Cuiabano. A derrota fez com que o Palmeiras perdesse a liderança do campeonato. Verdão se manteve com 10 pontos e viu o São Paulo, graças à vitória contra a Chapecoense, já vou falar sobre esse jogo, pular para 13 pontos, assumindo a ponta de forma isolada. O Palmeiras hoje tem os mesmos 10 pontos do Fluminense e também pode ser alcançado pelo Flamengo, que tem 7, mais um jogo a menos do que os demais concorrentes. Importante registrar que o Palmeiras não perdia para o Vasco desde 2015. O Vasco era um dos maiores fregueses do Palmeiras. Nos últimos 4 confrontos em São Januário, eram 4 vitórias alviverdes, e todo esse contexto fez com que, especialmente nas redes sociais, a cobrança do torcedor alviverde fosse bem forte, mesmo levando em consideração que o Palmeiras vem de um jogo de título de campeonato paulista. Só para completar, na entrevista coletiva, João Martins, o auxiliar técnico de Abel Ferreira, detonou o gramado de São Januário, afirmando que até parece que plantaram batatas no campo. É hora de falar sobre o Palmeiras. Um dos principais aliados políticos de Leila Pereira resolveu quebrar o silêncio e falou sobre a possibilidade de Nino e Fabinho serem contratados na metade do ano. Marcos Borim, que é conselheiro e forte aliado da presidente, deu uma entrevista a Felipe Facincani e respondeu o seguinte sobre Nino, abre aspas, o Nino é o zagueiro que o Palmeiras quer, não tem outro. Nessa mesma entrevista, o Borim admite que há conversas avançadas com o zagueiro, mas que as tratativas com o Zenit ficaram para julho, até porque o clube russo não queria perdê-lo em meio à atual temporada. O campeonato russo se encerra no mês de maio. A tendência é que esse acordo seja fechado entre 12 e 15 milhões de euros, reforço super importante que chega para um sistema defensivo do Palmeiras que vem perdendo em produção. Além do Nino, ficou muito claro através dessa entrevista do Borim que Fabinho, volante da seleção brasileira e que joga na Arábia Saudita, é outro alvo. Fabinho tem contrato com a Al-Ittihad somente até junho e o Palmeiras já fez uma proposta oficial para que ele assine um pré-contrato. Fabinho não assinou porque tem a intenção de esperar por outras ofertas. Será que parece alguma coisa para ele da Europa? Será que ele consegue algum outro contrato estratosférico no futebol saudita? Seus vencimentos na Arábia giram na casa dos 10 milhões de reais por mês. É óbvio que o Palmeiras não sinalizou com tais investimentos, mas se for voltar ao Brasil, Fabinho tem em mãos uma bela proposta do Palmeiras. Qualquer novidade sobre a atualização de reforços no Verdão, e eu vou contando para vocês. Não esqueça de deixar like, de se inscrever no canal. E a grande bomba da quinta-feira veio do Catar. O Al Saad informou que Claudinho deixou o país ao lado da sua família. Justificativa para essa viagem inusitada? Circunstâncias pessoais. Na nota, o clube afirma que segue em contato com o jogador e espera seu retorno a Doha o mais rápido possível. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com pessoas próximas ao Claudinho e também com os seus representantes. Ninguém quis se manifestar. Só vale a lembrança de que o Catar é um dos países que tem sido atacados pelo Irã, mas o campeonato Qatari, que chegou a ser paralisado, foi retomado nessa quinta-feira. E seu time, o Al Saad, joga nessa sexta-feira. Nicola, será que dá para imaginar o Claudinho jogando num clube brasileiro?
Vale a lembrança de que a janela de transferências no Brasil para atletas do exterior se encerrou no último dia 3. E o fato de a competição por lá ter sido retomada, ainda que com possibilidade de ataques do Irã, reforça a tese de que ele poderia ficar. Não acredito que a FIFA permita ao Claudinho sair dessa maneira. Importante registrar também que o Claudinho troca o Zenit pelo Al-Sadd por 20 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em junho de 2029. Salário no Catar bastante acima da realidade paga para clubes brasileiros. Por lá, no Al-Sadd, Claudinho tem 20 jogos, 5 gols e 7 assistências. É titular absoluto. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. É do Palmeiras o jogador brasileiro mais badalado por olheiros de grandes clubes do futebol europeu. Quero contar como é que eu descobri essa história. Antes de publicar esse vídeo, cheguei a ler que Rian Roberto, atacante de 18 anos de idade do Flamengo, havia chamado a atenção de observadores do Real Madrid e do Barcelona. Você sabe que tá rolando a Libertadores Sub-20 em Quito, né? E gente dos principais times da Europa foi para lá para observar atletas, para analisar possíveis contratações. Entrei em contato com 2 pessoas brasileiras que estão em Quito exatamente para isso, para observar, analisar e passar informações para gigantes do futebol europeu. E ambas asseguraram que não é o Rian Roberto, jogador de 2 gols e 1 assistência em 2 partidas pelo Flamengo, que chamou a atenção dos observadores desses gigantes. O cara da vez é Eduardo, ou Dudu, só 16 anos de idade, atacante do Palmeiras. Ele atuou como reserva na estreia alviverde, vitória por 5-0 contra a Universidade Católica. Entrou a 28 minutos do fim e deixou excelente impressão. O fato de ter só 16 anos de idade e enorme habilidade fez o Dudu brilhar aos olhos de gente importante. Quero registrar também que o Dudu já é jogador titular absoluto da seleção brasileira sub-17. Chegou ao Palmeiras para o Sub-14 e hoje é representado pelo pai do Hendrick, o Douglas Souza, outro jogador que surgiu muito bem no Palmeiras e acabou vendido para o Real Madrid. O Dudu já havia despertado a atenção de clubes anteriormente, mas a tendência é que, com uma boa Libertadores Sub-20, possa ser alvo de propostas oficiais. Para os grandes da Europa, quanto mais novo o atleta, melhor a condição de negócio. O clube não precisa gastar tanto e pode participar de forma mais efetiva da formação desse jogador. Só para completar, registrar que o Palmeiras faz seu segundo jogo na Libertadores Sub-20 na noite dessa quarta-feira, confronto contra o Olímpia do Paraguai. Você curtiu as notícias? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Palmeiras, dono do elenco mais valioso do mundo, excluindo times europeus. Pelo menos é essa a afirmação do CS Football, que põe o elenco do Palmeiras como avaliado e estimado em 322 milhões de euros. Estamos falando de quase 2 bilhões de reais. Não há nenhum outro time, exceto os europeus, que vale tanto. Nem o Flamengo, Nicola, nem o Flamengo. De acordo com a CS, o Flamengo aparece como segundo nesse ranking com 190 milhões de euros, contra 322 milhões do Palmeiras. O top 10 ainda é completado por 5 times sauditas, o Botafogo, o Fluminense e o Boca Juniors. Confesso que no primeiro momento até me assustei. Pô, o Palmeiras é o time mais valioso, excluindo os europeus, mas se você for pensar, você vai ter times na Arábia Saudita, times na Major League Soccer, times na Argentina. Era natural que de fato os brasileiros, especialmente Palmeiras e Flamengo, figurassem bem. O que chama atenção para mim é o Palmeiras com quase o dobro do valor de mercado em relação ao seu elenco. Na comparação com o Flamengo, você concorda com tais cifras? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só para completar, contar que Murilo sofreu entorse no joelho esquerdo e lesão no ligamento colateral medial. Não há necessidade de cirurgia, mas o tempo de recuperação deve ser grande. Maurício também é baixa para o confronto contra o Vasco por conta de um ferimento no pé. Vitor Roque tem tratado o tornozelo e ainda é dúvida. Fala, minha rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias do Palmeiras nesta tarde desta sexta-feira agitada do verão, para você acompanhar tudo que está sendo falado, especulado e informado no dia a dia do maior clube do mundo. Peço humildemente para você chegar dando um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar sempre atualizado quando tiver vídeo novo do Verdão por aqui. Valeu, a gente encerra nossa edição por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!